Estamos aqui novamente, né, dessa vez com as nossas aulas online. Estou com muita saudade de todos vocês, tá? Mas a gente vai, né, se ajeitando aqui, vamos estar obedecendo esse período e em breve vamos estar juntos novamente, tá bom? Para dar aquele abraço bem apertado e continuarmos nossas aulas maravilhosas de gramática. Na aula passada, na última aula que tivemos de gramática, a gente parou na metade do capítulo 4, né? Só que a gente vai fazer um apanhado, vamos voltar para o capítulo 3 para que vocês possam, né, relembrar o que a gente já trabalhou, para que não fique muito atrasado, né? Então a gente vai fazer esse apanhado. No capítulo 3, a gente tem refletir para respeitar. O capítulo, como nosso material, vocês já sabem, é todo contextualizado, né? A gente vai ter o quê? Iniciando o capítulo, temos algumas manchetes de jornais. Na primeira manchete, ele vai falar sobre a questão das deficiências, né, da infraestrutura das escolas públicas. Na segunda manchete, ele vai falar sobre o preconceito da mulher, né, no trânsito ou no trabalho. É interessante que esses temas, né, a gente deve analisar que, infelizmente, são temas que ainda hoje se discute muito, em pleno século XXI. Infelizmente, as situações de algumas escolas, né, no Brasil é muito decadente. As mulheres, né, sofrem vários preconceitos no trabalho, no trânsito, às vezes em casa, em vários lugares. E o que a gente vai abordar como gênero textual nesse capítulo é o que? A charge, né? A charge a gente sabe que é o quê? Um tipo de texto multimodal, onde a gente tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal, certo? Que é a escrita e a imagem. A charge, ela tem o intuito de quê? De fazer uma crítica, né? Ela vai criticar determinado assunto. Esses temas mais polêmicos assim que a gente tem dentro da nossa sociedade. E quando a gente fala desses problemas que temos na nossa sociedade, como descaso com escola pública, violência, como a gente pode também citar a falta de emprego, a falta de moradia, a gente pode citar que a gente pode observar que lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que toda pessoa ele tem direito ao trabalho, à educação, à moradia, entendeu? Tudo de qualidade. Só que, infelizmente, não é a nossa realidade, né? É a realidade do nosso país. Em muitos lugares deixam muito a desejar. Então, esses direitos, eles são o quê? Infelizmente, não acontece. Muitas pessoas, elas não têm esse direito, entendeu? Tem pessoas que não conseguem usufruir de uma educação de qualidade, de uma escola boa. No capítulo aqui de vocês, na página 57, a gente tem uma charge onde a professora, ela está perguntando uma frase para o aluno se é frequente o descaso. Ela diz, é frequente o descaso com o ensino público. E pergunta, o que mudou nessa frase? E a criança fala, nada. Ou seja, aqui é uma charge que está fazendo o quê? Uma crítica. Não mudou nada. Continua sendo descaso, entendeu? Com a educação. O descaso ainda continua sendo muito grande. Infelizmente, esse direito, né, não está sendo violado. Esse direito está sendo violado. As pessoas elas não estão tendo o direito que ela realmente, né, merecia. Trabalhando nesse capítulo e nos demais que a gente vai ver, a gente pode o quê? Tá abordando a nossa habilidade socioemocional, que é o que? A empatia. O que é empatia? A gente já trabalhou em filosofia, já discutiu bastante. É você se colocar no lugar do outro, entendeu? É você não querer aquilo que você não quer para você, você não deseja para outra pessoa. E é isso que falta, infelizmente, para algumas pessoas que estão no poder ou que estão aí, né, à frente de alguns cargos. É ter empatia. É reconhecer que as pessoas devem e têm direito a uma vida digna, certo? Então, esse capítulo aqui, a gente inicia, né, falando sobre a charge, e essa charge, ela vai de encontro com
a primeira manchete aqui, entendeu? Porque na manchete ela fala, as escolas ainda têm deficiência na infraestrutura. E só em olhar a charge você observa essa deficiência. Uma escola totalmente destruída, a questão elétrica, as cadeiras, tudo sujo, tudo bagunçado, vários insetos, vários bichos. Você vê até a expressão cansado dos alunos, dos professores, do professor, dos alunos, devido, entendeu? Ao estresse do ambiente mesmo de trabalho. Então agora a gente vai iniciar a nossa gramática, que é o quê? O pronome, né? A gente viu na aula, né, na aula passada e vamos começar aqui. O que são pronomes? A gente sabe que pronomes são termos que se referem às pessoas do discurso, ou seja, a primeira pessoa, né? Quem é a primeira pessoa? É a pessoa que fala, quem fala. A segunda, com quem se fala. E a terceira pessoa, de quem ou de que se fala. Os pronomes, eles representam ou acompanham uns substantivos. Eles são divididos em 6. Pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Aqui a gente vai estudar cada um deles, né? Os relativos, eles não estão aqui no material, agora vocês vão ver mais na frente, mas a gente vai estudar os demais, iniciando com pronomes pessoais. São quais? Quais são os pronomes pessoais? Eles são aqueles que representam as 3 pessoas envolvidas no discurso, né? Envolvidas no processo de comunicação. Quem são essas pessoas? A gente tem o emissor. O emissor é a pessoa que está falando, a primeira pessoa, né? Quem fala. O receptor é a pessoa que está ouvindo, né? É a pessoa com quem a gente fala. E o assunto, que é a terceira pessoa, de quem ou de que se fala, certo? Dentro dos pronomes pessoais, a gente ainda tem a classificação deles. Eles podem ser retos ou oblíquos. Os pronomes retos são quais? São aqueles usados para indicar a pessoa do discurso, aquela que vai realizar a ação do verbo, certo? Por exemplo, ela fez uma pergunta. Qual é o verbo aí da frase? Fez. E quem fez uma pergunta? Ela. Então foi ela que realizou essa ação. Então ela é um pronome pessoal, do caso reto. Temos também nós fomos à aula. Quem foi? Nós. O verbo é fomos. Quem está realizando essa ação é nós. Então, nós também é um pronome pessoal do caso reto. E os pronomes do caso oblíquo? Eles são os pronomes usados para indicar a pessoa do discurso, só que no caso vai ser aquela pessoa que vai receber a ação verbal. Por exemplo, quando entramos na sala, a professora nos informou a data da prova. Qual é o pronome dessa frase aí? O nos, né? A gente sabe que o nos é um pronome oblíquo. Esse nos, ele responde a uma pergunta, né? A pergunta do verbo. Qual seria a pergunta? A professora informou a data da prova a quem? A quem a professora informou? A nós, né? Nós, que no caso é igual ao pronome nos, da primeira pessoa do plural, certo? Temos também, continuando, os pronomes pessoais de tratamento. Esses pronomes, eles são empregados quando a gente vai se dirigir à segunda pessoa do discurso, né? A alguma pessoa que eu estou conversando com ela. Ele vai indicar o grau de formalidade exigido, né, na situação. Por exemplo, se o receptor, a pessoa, né, com quem eu estou conversando, ele é muito próximo, é um amigo íntimo, eu vou tratá-lo com informalidade. Então, eu vou chamar de você, eu vou falar você, um pronome informal. Se for uma pessoa mais velha, eu vou utilizar senhor ou senhora. Quando o tratamento ele vai exigir mais formalidade, né, como no caso quando você vai conversar com uma autoridade, políticos e oficiais, generais, você vai utilizar Vossa Excelência. Se for no caso para você conversar com o rei, rainha, você vai utilizar Vossa Majestade. Para se referir ao Papa,
vossa santidade. E, por exemplo, reis, príncipes, você também vai utilizar vossa alteza. E também temos vossa senhoria, que é utilizado para um tratamento cerimonioso, utilizado principalmente em documentos oficiais, certo? Então, os pronomes de tratamento, ele vai dividir, né, esse grau de proximidade, né, vai mostrar, né, através dele qual a proximidade que você tem com aquela pessoa. Continuando, a gente vai ter o quê? Os pronomes possessivos. Como o nome já diz, pronomes possessivos, eles vão indicar o quê? A posse, né? Aquele pronome que vai dizer essa caneta é minha aqui. Entendeu? É um pronome possessivo. E interessante é que os pronomes possessivos, diferente de alguns, eles o quê? Eles são variáveis, né? Eles vão mudar de acordo com o gênero e o número. E tem alguns pronomes, como os demonstrativos, que não são só variáveis, né? Por exemplo, se eu tenho aqui, o lápis é meu. O lápis a gente sabe que está no masculino, então o pronome vai para o masculino. A caneta é minha. Caneta está no feminino, o pronome vai para o feminino. Então, vai ter o quê? Uma variação, ele vai mudar do mesmo jeito se for para o plural. Se o artigo substantivo tiver no singular, fica no singular. Se tiver no plural, fica no plural. Ele tem que concordar com o gênero e com o número, certo? Os pronomes pessoais, no singular a gente tem. Quais são as pessoas do discurso que a gente já falou? Não se esqueçam, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, certo? No singular, meu, minha, meus e minhas, né? A segunda pessoa, teu, tua, teus e tuas. E a terceira, seus, suas, seus e suas. No plural, nos pronomes possessivos, nós temos nosso, nossa, nossos e nossas, né? Na primeira pessoa. Na segunda, vosso, vossa, vossos e vossas. E na terceira, seu, sua, seus e suas, ok? Continuando ainda, mas deixando pronomes um pouquinho de lado aqui, a gente vai entrar nas onomatopeias. Vocês se lembram que são onomatopeias? Onomatopeias é aquele recurso fonético, né, usado na língua portuguesa, com o qual a palavra pode ser criada para representar os sons, né, objeto da natureza, de animais, de seres humanos. Por exemplo, o som da porta, toque, toque, da chuva caindo, ploc, ploc, e da buzina de carro, vom. Então, essas palavrinhas, elas são o quê? Onomatopeias. Elas são bastante utilizadas em charges e em quadrinhos, ok? Então, onde você vê essas palavrinhas, né, bem destacadas, às vezes elas vêm com o tamanho maior, para dar uma ênfase mesmo, um destaque, e em letra maiúscula também, na maioria das vezes, aí vai ser o quê? As onomatopeias, ok? E a gente tem o quê? As interjeições, que as interjeições também é bem tranquila. A interjeição é uma classe de palavras que indicam os sentimentos, as emoções, os estados de espírito de seu interlocutor, né? Na escrita, costumam ser seguidas pelo ponto de exclamação e de interrogação. Exemplo, alegria. Ei, oba, que legal! Então, aí eu tenho o quê? As interjeições, né? Está exprimindo alegria. Você vê que elas vêm acompanhadas do ponto de exclamação. Do, ai, ui. Aí também eu tenho o quê? Interjeições. E o alívio, ufa, entendeu? Então aí também a gente tem o quê? Uma interjeição. Então elas vão indicar alegria, animação, desejo, dor, espanto, susto, impaciência, terror. Então são palavrinhas que vão indicar esses sentimentos, né, das pessoas, as emoções, o estado de espírito do interlocutor, da pessoa que está, né, diretamente falando.